partir do momento que a gente tem o PSF, né, que é o Problem Solution Fit, que a gente falou, que esse evento aqui, como vocês podem ver, né, que mostra que a gente chegou a um produto que resolve um problema, a gente segue as duas rotas, né? A de cima, que ainda se trata de produto, entra primeiro num estágio de otimizar esse concierge. A partir do MVP a gente vai evoluindo, né? Não tem um momento que eu falo assim, validei o MVP, agora eu vou sair programando. A gente segue nesse ciclo de aprendizado. Então, para isso, a gente tem que otimizar cada vez mais a forma com que esse MVP acontece. Normalmente a gente faz isso usando ferramentas de terceiro, mas para chegar nesse estágio a gente tem que ter muita clareza de que o nosso MVP ele já está entregando valor para o nosso cliente, que esse cliente está pagando pelo produto, então de fato foi uma validação real, e o produto já é suficiente para a gente ter esses ciclos constantes de feedback. Por isso que a gente está falando de otimizar o produto ao longo da nossa entrega de valor. O comportamento do produto ele depende muito de como que a informação flui, desde o cliente até a gente, como que a gente trabalha essa informação e como que a gente devolve essa informação para o cliente. Como todo esse processo se segue. A forma mais simples de identificar isso, de ter isso no papel, é mapeando essa jornada do cliente na nossa solução. Aqui sim é o mapeamento da jornada do cliente na nossa solução, do nosso cliente. A gente pode usar storyboard novamente para poder fazer isso. A gente faz esse mapeamento até com post-it, num papel, caso vocês prefiram. E a gente consegue identificar como que esse produto se comporta, né? Como que esse cliente se comporta usando o nosso produto. Essa é a forma mais básica, a forma 1, que é só o mapeamento da jornada. Se a gente quer aprofundar ainda mais o como que esse cliente troca informação com a gente, o que acaba sendo fundamental para a gente evoluir essa otimização do nosso concierge, a gente parte para um segundo nível de mapeamento de como que a informação flui ao longo do nosso produto. A gente pode pegar o caso aqui do EasyTax, né? Como que o cliente chega ali na plataforma, ele vai preencher uma série de informações, essa informação vai para o e-mail do founder, o founder olha aquele e-mail, pega aquela informação, usa daquela informação para passar para um terceiro, liga para o taxista, passa aquela informação para o taxista. Tudo isso é o algoritmo por trás, né? É bom a gente entender isso, principalmente quem não for de tecnologia, que o algoritmo ele só executa um processo que já está desenhado. E a gente precisa desenhar esse processo. Com o MVP a gente começa a construir essa solução. E essa solução ela vai ter essas trocas de informação. A gente quer agora, a partir do momento que a gente entende que precisa ser otimizado o MVP, mapear isso de uma forma muito clara para poder usar essa informação de uma melhor forma. Esse segundo nível, normalmente a gente usa o Service Blueprint para mapear. É uma ferramenta que já foi desenvolvida há um bom tempo, inclusive tem algumas referências aqui no material, vocês podem aprofundar sobre isso, eu recomendo bastante. Mas é uma ferramenta que ela tenta identificar todos os pontos de interação. Como vocês podem ver, né, aqui a gente fala da jornada do cliente num nível maior e desce isso com a relação dessa jornada do cliente com o nosso produto, o front ali do nosso produto. O que a gente faz como empresa por trás para poder usar aquela informação e executar aquela informação. Quais são as estruturas de suporte que a gente usa para poder trabalhar essa informação e como que a gente devolve essa informação por meio de algum front para o nosso cliente final na jornada dele. Então a gente tem um nível de profundidade muito maior sobre o comportamento do cliente na nossa solução e da gente, inclusive, executando aquela solução para o cliente. Mesmo no modelo concierge, a gente consegue deixar isso muito claro e a gente entende o nível da estrutura, né? O nível de contato direto, o nível de back que o cliente não vai ver, mas precisa acontecer para a solução rodar da melhor forma. E uma terceira forma ainda mais aprofundada de fazer esse mapeamento é a nível de processo operacional. Aqui é um detalhamento específico mesmo de todas as atividades que acontecem para aquela operação acontecer. Quase que um procedimento operacional padrão, mas de uma forma visual, né? De uma forma de framework. Inclusive tem ferramentas para isso, o bpmn.io é uma ferramenta aberta para fazer esse tipo de mapeamento, que usa a notação de processos BPM. Mas sendo muito sincero, eu acho que dificilmente vocês vão chegar a esse nível de operação. Quem for muito processual é uma das possibilidades. Trabalhar um nível operacional no mapeamento, antes de fazer a otimização, fazendo, né, a otimização do produto. Mas eu acredito que a nível Service Blueprint já tem as informações necessárias para a gente conseguir fazer uma otimização. Para fazer essas otimizações, a gente não vai codar agora, a gente vai usar ferramentas de terceiro. Por quê? Dá menos trabalho, menos desenvolvimento, menos tempo de desenvolvimento e a gente consegue
usando Pipefy, Zapier, Pluga, que é brasileiro, né? O Power Automate da Microsoft. Usando essas ferramentas, a gente consegue rodar esse processo, essa informação que a gente mapeou, usando o nosso MVP como base, de uma forma mais automatizada. E aí a gente consegue fazer as melhorias ao longo do tempo em cima desse fluxo de informação automatizado por meio de um Zapier, de um Pipefy da vida. E aí o nosso processo, o nosso produto, ele já começa a rodar mais liso, mesmo que ainda não seja um super código por trás. Porque aí sim, quando a gente entender que a gente já está saturando a nossa operação, que o produto, usando ferramentas de terceiros, esse MVP agora automatizado, e não está dando mais conta de entregar o resultado, aí sim a gente usa os nossos recursos, mas a gente já vai estar operando, já vai estar vendendo, fica muito mais fácil para poder criar o código core da nossa solução. Aí a gente vai focar nessa etapa inicial, e como vocês podem ver aqui no processo, em definir qual que é o backlog prioritário do nosso modelo, qual que é o produto core, né, a funcionalidade core, que é a base principal da nossa solução, e programar ela, criar o algoritmo para ela, para esse produto se tornar replicável. A partir daqui a gente já vai conseguir escalar provavelmente, já vai conseguir replicar esse produto. Mesmo que parte das funcionalidades dele ainda sejam pessoas operando por trás, parte das funcionalidades ainda sejam ferramentas de terceiro, aí sim, nesse momento, a gente tem um core que é nosso, proprietário, com uma tecnologia que a gente desenvolveu. Mesmo quando chegar nesse momento, a gente não vai sair codando aquilo que a gente já aprendeu e validou sem testar. Então sempre vai ser um processo de aprendizado. Tanto que o modelo utilizado para programação de algoritmo nesse momento de vida são os modelos ágeis, né? A gente está falando aqui de Scrum ou qualquer outro que você procurar na internet, Scrum é o mais famoso, que é a base de um processo de aprendizado dentro de um ciclo de validação de produto programado, de código, de fato. Essas ferramentas de gestão a gente pode usar como referência o Trello, ClickUp, Gira, o pessoal de programação usa um pouco mais, o Miro. Tem várias outras também. O importante é rodar ciclos ágeis de validação para a gente colocar o código sempre para ter contato com o nosso cliente também. Pessoal, essa parte aqui já é bem avançada, mas a gente achou que era fundamental entrar nesse aspecto para vocês entenderem esse roadmap do produto e do desenvolvimento do produto até se tornar um produto de fato replicável, escalável e tudo mais. Não é o core, nosso foco aqui é trabalhar o modelo de negócio, mas a gente sabe que o produto, a tecnologia faz parte, né? É parte do negócio, né? A gente está falando de negócios de base tecnológica. Então é importante vocês saberem todo esse roadmap e principalmente entenderem ele para saber o porquê que é tão importante a gente ter hoje o aprendizado necessário do comportamento da solução e do comportamento da informação cliente, startup, dentro da nossa solução. Então, para a gente resumir as etapas aqui do desenvolvimento de produto. A gente começa lá no início, priorizando o alvo, a dor-alvo que a gente vai resolver. A gente redefine a situação, problema, para colocar numa pergunta de como podemos. A gente cria o MVP, passa por um processo co-criativo, né, colaborativo com os nossos sócios, para criar possíveis MVPs, define qual que é o MVP, testa o MVP, e verifica se a gente tem Problem Solution Fit, se o produto realmente resolve o problema. A gente vai rodar um tempo nesse modelo, fiquem tranquilos. Mas quando a gente tem confiança de Problem Solution Fit, a gente pode avançar para otimizar esse nosso MVP. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro mapear a troca de informação com o nosso cliente, ter muito claro como que a informação ocorre dentro do nosso produto. A gente vai otimizar isso com base de ferramentas de terceiros que já estão disponíveis e que a gente pode facilmente plugar na nossa solução e usá-las para otimizar essa entrega de valor em uma escala um pouquinho maior. Vocês vão ver que em paralelo a isso a gente vai estar indo para mercado, a gente vai estar testando estratégia de aquisição, né, enquanto a gente está otimizando o produto. Então é importante que esse produto rode bem, mas não precisa ser programado. Quando esse produto está rodando bem e a gente já não está dando conta com ferramentas de terceiro de entregar resultado, aí a gente vai programar o core business, a funcionalidade principal, para ter o produto replicável. Ao longo do desenvolvimento da startup, ao longo do crescimento dela, a gente vai sempre refinar o produto. Ele vai estar sempre em desenvolvimento. Mas esse é o roadmap que vocês precisam passar para chegar até o Product Market Fit, que é o nosso objetivo aqui. Chegar até o ponto onde o produto se mostra replicável e consegue receber uma carga um pouco maior de clientes, de demanda de mercado. Por isso que a gente está trabalhando aqui essa questão do produto. Essa validação do PSF, né, do Problem Solution Fit, costuma ser uma dúvida muito grande. E o modelo de como descobrir se a gente tem de fato um produto que resolve um problema, ele pode ser usado ao longo da vida do produto, sempre
e sempre para poder refinar o produto. Então a gente colocou um tópico extra aqui no final, né? Vai ter um vidinho a mais falando exatamente sobre isso. Como identificar, uma das formas, né, de como identificar PSF. Então vamos falar um pouco disso agora e a gente encerra esse bloco de produto, volta para modelo de negócio.